Esse vídeo aqui é um passo a passo de 7 etapas que, se você executar, eu te garanto que você vai ter resultados. Eu sou Gabriel Costa, fundei a The Members Brasil e saí literalmente do zero para dezenas de milhões vendidos com SaaS. E o primeiro passo dessas 7 etapas é entender o teu funding. Como assim? Então, um cara que é bootstrap, ou seja, está começando sem recurso, só com recurso próprio e precisa de receita o quanto antes possível. Ou tu é um cara que, captou um recurso e tu consegue segurar 6, 12 meses sem necessariamente ter um maior dos faturamentos, somente pensando na estratégia e modelo de negócio. Eu aposto que 80% de vocês que estão me ouvindo são bootstrap, então eu vou montar uma estratégia para vocês que estão operando, precisando de receita para o quanto antes. Segundo ponto, qual nicho que você atua? Existem duas segmentações de nicho para SaaS. Existe o que a gente chama de SaaS horizontal, que atende qualquer nicho e qualquer mercado. Basicamente é uma solução que atende qualquer coisa. Imagina um CRM que atende qualquer público e qualquer nicho. Ou imagina também um Google Workspace que pode atender qualquer empresa. Isso é um modelo. Ou a gente tem também os verticalizados, como a The Members, que atende o mercado de creators, de infoprodutores, como outros nichos específicos, como clínicas médicas, pet shops, ou um segmento específico do mercado, um público específico. Isso é um nicho. E a gente pode até criar uma camada de subnicho. Ou seja, por exemplo, dentro de clínicas médicas, eu atendo clínicas médicas de óticas, ou eu atendo tal subnicho naquele segmento. Quanto mais nichado tu é, mais específico tu consegue ser na dor, no problema ou no desejo daquele cliente. E quanto mais específico tu é em um desses 3 temas, menor vai ser o teu custo de aquisição desse cliente, maior vai ser a tua conversão média. Isso te ajuda muito a tracionar, principalmente uma operação bootstrap que precisa de tração rápido, é bem estratégico ele ser um SaaS verticalizado em um segmento, em um público e nicho específico. Então, vamos continuar aqui. A gente vai buscar um nicho vertical, cara. Então, busca dores, soluções, problemas de um nicho em específico para resolver. Isso vai te ajudar muito a tracionar e vender rápido. Isso vale para qualquer um. Por exemplo, eu tenho Gabriel, mas eu já tenho um SaaS, um CRM. O que tu faz? Tu só segmenta a tua comunicação para aquele segmento. Isso vai te ajudar a vender mais. Próximo ponto, público, cara. O que é a base do público? Eu vou vender de um negócio para um negócio, eu sou B2B. Vou vender de um negócio para um cliente final, eu sou B2C, qual segmento eu estou atuando? Minha recomendação é, cara, se tu vai vender de um negócio para negócio, que não seja grandes empresas. Por quê? Vender para grandes empresas geralmente leva mais tempo. Por mais que o contrato seja de alto valor, vai levar de 6 meses, 12 meses para fechar essa venda. E aí a gente precisa de vendas rápidas, a gente não tá bootstrap, precisa de vendas rápidas. Se tu quer venda rápida, tu precisa de pequenas e médias empresas. Essas aí vão te dar decisões de períodos mais curtos. Pode ser vendas feitas na hora, 15 dias, 30 dias, até 60 dias ali, mas de forma mais curta para tu monetizar de forma mais rápida e coletar o máximo de recursos possível nesse período. B2C é uma decisão mais emocional, é um ticket mais baixo, dá para operar? Dá, mas eu não recomendo tanto para quem precisa monetizar rápido e tá bootstrap. Então, se a tua operação é B2C, tu pode até seguir assim, mas se tu puder escolher, eu recomendaria que tu fizesse um B2B para pequenas e médias empresas, ou seja, vender para outros negócios, mas não negócios gigantes, negócios pequenos e médios, beleza? Vambora! Monetização, cara, a gente precisa ser simples e direto. Se tu tá querendo criar os teus primeiros clientes e já tracionar receita, tu precisa de uma assinatura básica, de preferência só um tipo de assinatura e de forma anual, tá? Se a gente está falando de Brasil, a gente precisa de monetizar o máximo possível no menor custo e espaço de tempo. Então, eu recomendo fazer uma assinatura anual e um único modelo que entrega tudo, ou no máximo 3 planos divididos, porque a gente precisa de uma decisão rápida, simples e direta ao ponto. A gente não pode ter camadas de monetização futuras, que o cliente inicia numa camada mais baixa, depois sobe. A gente não pode esperar para receber lá na frente. A gente precisa maximizar a nossa receita agora, e a melhor forma de fazer isso é uma assinatura fixa, com poucos planos, de forma anualizada, onde o cliente vai pagar em 12 vezes no cartão ou à vista no Pix, e tu já recebe 12 meses de serviço nessa entrada. Isso vai te ajudar a crescer mais rápido para construir produto, para construir time, para evoluir a operação de forma mais acelerada. Próximo ponto, o go-to-market. O que é o go-to-market? É a estratégia que a gente vai utilizar para adquirir clientes. Existem 6 modelos de go-to-market. Eu vou falar em todos eles e qual que você deve seguir nesse primeiro momento para acelerar seu recebimento. O primeiro deles é o community-led. Basicamente, são produtos baseados em comunidade, em dores de uma comunidade em específico que você vai solucionar e a própria comunidade vai indicar. Esse modelo eu gosto muito, ele é muito bom, mas não é esse que eu quero que vocês trabalhem agora. Existe um outro que é channel-led. O que é o channel-led? É basicamente a gente criar uma solução para aquele canal. Por exemplo, a The Members ela tem mais de 3 mil criadores de conteúdo aqui dentro. E se eu criar um outro SaaS, que o modelo de vendas é vender para a própria base, isso é o channel-led. O canal de vendas é a própria The Members.
Por exemplo, você tem uma franqueadora que tem 100 franquias naquele segmento. E aí você vai vender para aquele segmento. Isso é o Channel Led. Já tem o canal de vendas determinado, o canal que vai trazer os leads. E é isso que determina a estratégia do Channel Led. O outro é o Founder Led. Basicamente, o fundador lidera o crescimento da empresa. Ou seja, é uma pessoa que tem um Instagram relevante ou tem influência grande sobre um mercado, que se indicar um produto, as pessoas vão comprar. Isso é um modelo muito bom, está em alta, está crescendo, mas muitos de vocês eu sei que ainda não tem essa capacidade de tracionar rápido, receita rápido com Founder Led. Existe o Product Led. O que é o Product Led? É quando o produto ele cresce pela qualidade do produto e a indicação gerada dessa qualidade. Esse modelo é excelente, ele é excepcional, porém a gente está falando de uma pessoa que está iniciando agora, precisa monetizar rápido e não necessariamente já tem um melhor produto de cara. Então eu não recomendaria para quem quer o mais rápido possível gerar o máximo de receita, por mais que é um ótimo canal e vai acontecer contigo provavelmente em algum momento essa virada para Product Led também. Existe um outro que a gente chama de Marketing Led, que é basicamente aquela venda que acontece direto no site. O tradicional SaaS, o que eu chamo de SaaS puro, que, cara, é excelente, é excepcional, dá para fazer, é muito bom, porém, não é esse que eu vou te recomendar se tu quer maximizar o máximo de receita. Porque assim, quando a gente está começando, a gente precisa aprofundar na dor, desejo e problema do nosso cliente, a gente precisa monetizar mais, precisa vender uma venda de mais alto ticket no começo, e no marketing a gente não consegue fazer isso. Então, se você quer maximizar a receita, eu recomendo você ir para o Sales Led. O Sales Led é um modelo que eu vou falar aqui para vocês de como executar de forma bem prática e gerar receita rápido com isso daqui, que é basicamente aquele modelo onde tu vai fazer um funil comercial, onde tu vai ter uma interação de venda e nessa venda tu já vai monetizar um pouco mais e vai identificar de forma mais específica, vai diagnosticar de forma mais específica qual que é o desejo, qual que é a dor e qual que é o problema que o teu cliente precisa que tu solucione. Essa que é a grande vantagem do Sales Led, é que tu consegue ser personalizado para a demanda daquele público, para a demanda daquele cliente. Tu consegue identificar, inclusive, qual que são as dores e desejos mais fortes para depois tu fazer o marketing LED melhor, mais aprofundado. Então eu gosto de recomendar que as pessoas iniciem no Sales LED para poder identificar e padronizar o produto, até mesmo para depois fazer o modelo mais marketing LED, que seria a venda direto ali no marketing, direto ali no site. Entendeu? Boa, com tudo isso, cara, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora determinar como que a gente vai rodar o marketing, então, dessa campanha, dessa operação, desse SaaS que a gente está montando aqui. Primeira coisa que eu preciso que tu entenda são os 5 níveis de consciência. O que são esses tais desses níveis de consciência? É basicamente qual a consciência do público que eu estou vendendo. Existem 5, vamos lá. O primeiro cara é o cara que está totalmente consciente de tudo. O que ele é consciente, Gabriel? Ele é consciente do produto. Existe um produto que soluciona essa questão. Ele é consciente que existe um problema, porque tem gente que não sabe nem que existe o problema. E existe o cara que nem é consciente desse problema. Vou falar de uma forma mais clara para vocês entenderem. Basicamente, o cara que é inconsciente do problema é o cara que, por exemplo, tem uma clínica médica e tu tem um produto que aumenta o agendamento de pacientes particulares. Se o cara é inconsciente do problema, ele nem sabe que ele precisa agendar. Mas, gente, ele nem tem esse problema. Ele é inconsciente que ele tem esse problema. Existe o cara que é consciente do problema, porém ele sente a dor de não ter mais pacientes particulares agendando. E tem um cara que é consciente da solução. Ele sabe que existem mecanismos e formas, soluções para ele aumentar esse número de agendamento. E aí o produto, digamos que o teu produto ele é um CRM que ajuda a aumentar isso. Ele já sabe que existem CRMs que ajudam a fazer o agendamento de pacientes particulares chegarem. Então ele já é consciente até do produto. E aí entra um cara que é totalmente consciente, ele já sabe até mesmo que existe o produto e existe a tua solução para isso. Geralmente, quando a gente vai atacar produtos de SaaS no início, no start, a gente gosta de pegar as pessoas mais conscientes. Porque se eu vou atuar em camadas menos conscientes, o cara que não sabe nem que tem a dor ou que não sabe nem que existe uma solução para isso, eu vou ter que educar esse cliente. E esse processo de educação alonga a tomada de decisão e aumenta a complexidade dessa tomada de decisão. Eu vou ter que aumentar o meu funil e adicionar camadas educacionais. E nesse primeiro momento eu não quero isso. Eu quero chegar, explicar a minha solução e vender o mais rápido possível, tracionar o mais rápido possível. Então eu recomendo atuar em camadas de consciência de produto. O cara já é consciente do problema, já é consciente que existem soluções e já é consciente que existem produtos que vão resolver. E aí eu entro com o meu produto que é ultra específico para a demanda que ele tem. Eu vou te ajudar a montar essa oferta de uma forma estratégica aqui nesse vídeo. Então, beleza, a gente precisa do nível de consciência mais alto para atacar de forma mais precisa. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente montar uma oferta irresistível. Uma oferta que o cliente se sente mal de dizer não. Ele se sente, de certa forma, até estúpido de falar, recusar aquela oferta.
Como é que eu crio uma oferta tão irresistível que faça meu cliente se sentir agoniado, sentir mal de não aceitar? Existe literalmente uma fórmula matemática que você vai ver aqui de como fazer isso. Primeira coisa, existem nessa fórmula matemática o resultado dos sonhos do meu cliente. Ele está aqui nessa ponta. O resultado dos sonhos é basicamente o grande objetivo que ele tem. Esse resultado dos sonhos, ele vai ser multiplicado pela percepção da realização. Ou seja, qual que é a probabilidade de o que eu tenho de resultado dos sonhos dar certo? Então a gente vai multiplicar por isso. Porém, a gente vai pegar essas duas multiplicações e agora vai dividir pelo quê? A gente vai dividir pelo atraso do tempo, ou seja, quanto tempo vai levar para eu atingir esse resultado, versus o esforço e o sacrifício que eu vou ter que fazer para conseguir ter esse resultado. Com isso, eu divido esses dois pontos e eu gero o valor do meu produto. Ou seja, essa conversão toda aqui, essa matemática toda aqui, é basicamente com um único objetivo: aumentar o valor do meu produto, diminuir a percepção de tempo para chegar nesse valor, diminuir a percepção de esforço e de sacrifício. Pô, Gabriel, mas como que eu faço isso? Traduz para mim, deixa mais claro. Vamos lá. Se o esforço e sacrifício está alto, como é que eu posso resolver isso? Eu preciso adicionar templates, adicionar camadas de serviço, adicionar camadas que eu diminua a percepção de esforço e sacrifício que ele vai ter, demonstrar que ele tem uma garantia, demonstrar que ele tem estudos de caso que já implementaram e em tanto tempo já tiveram esse resultado. Atraso de tempo, como é que eu diminuo a percepção de tempo? Eu tenho que determinar períodos. Em 60 dias tu vai ter tal resultado, em tantos dias tu vai ter tal resultado. Diminuir a percepção de tempo para atingimento do resultado. Um dos maiores erros, a pessoa não sabe qual é o resultado dos sonhos que ela está oferecendo, não está específico e claro. E isso diminui até a percepção de realização. A percepção de realização eu aumento mostrando case, mostrando um exemplo de quanto tempo tal pessoa levou para receber isso daí. Mas falando de resultado dos sonhos, eu tenho um método bem claro para tu conseguir deixar claro esse resultado dos sonhos. Vamos falar aqui comigo, ó. Eu ajudo X, ou seja, o que é o X? É o público e o subnicho. Vou dar um exemplo aqui. Eu ajudo clínicas médicas, a fazer, bora botar Y, o maior desejo. Por exemplo, lotarem agendas com pacientes particulares. Sem W. O que é o W? É o dor ou o problema. Então, basicamente, ali o dor ou o problema que ele tem. Sem depender apenas de convênios médicos. Isso aqui é um exemplo. Eu ajudo clínicas médicas a lotarem agendas com clientes particulares sem depender apenas de convênio médico. Então, eu estou pegando uma dor. O cara está cansado de receber pouco do plano de saúde. Ele quer receber mais sendo cliente particular. Mas ele tem uma dificuldade, que é lotar essa agenda. Então, basicamente, quando eu segmento, eu sou um CRM, eu posso falar isso. O CRM vai ajudar nesse sentido também. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Tentando ser mais específico na dor e no desejo, aumentar essa dor e esse desejo na condição da call e ser específico no segmento que eu estou atuando. Isso ajuda muito a tu converter mais. E tu pode atacar isso em qualquer segmento de SaaS. Mesmo que o teu SaaS seja para qualquer público, qualquer nicho, tu pode rodar um funil de vendas específico para um nicho para testar e ver se tu consegue diminuir teu custo de aquisição e aumentar a tua conversão no final. Beleza? Vamos lá. Próximo ponto que a gente precisa fazer. Agora, a gente precisa definir qual é o funil então que eu vou atacar, qual é o funil de vendas que eu vou utilizar. Eu vou te dar 3 funis que são os mais simples possíveis para tu ter resultado rápido e sem complexidade. Não acredite nisso que tu precisa de um funil super avançado. Na verdade, tu precisa operar um funil simples de forma excelente, beleza? Quais são os funis simples? O primeiro deles que eu quero te falar é o funil de WhatsApp. Basicamente, tu vai pegar campanhas no Facebook, no YouTube, pode ser no LinkedIn também, dependendo do caso vai ser no Google. O que determina se vai ser Google ou se vai ser Facebook? Eu quero fazer, é um item que é pesquisado, as pessoas pesquisam por aquela dor? Se não, tu vai rodar Facebook. Se sim, tu vai rodar Google. Então, basicamente, a gente vai fazer essas campanhas vão falar de forma bem específica na dor, no desejo e no problema que tu ajuda e como tu soluciona o teu produto. A gente está falando de um criativo de 1 minuto, geralmente se for um Facebook, 1, 2, 3 minutos até, porque a gente está pegando o público consciente, lembra disso? O cara que já tem a dor, já sabe que existe uma solução, eu estou indo direto nesse cara. Esses caras eu vou mandar ele para um WhatsApp. Desse WhatsApp, eu vou marcar uma conversa no calendário aqui, marcar um encontro online e vou conduzir uma call que já eu vou te ensinar como que tu vai conduzir essa call de forma bem passo a passo. E aí, tu vai buscar fazer a venda na call. Esse é o funil, de forma bem simples. Anúncio, WhatsApp, calendário, encontro, compra ou follow-up. Beleza? Esse é o funil simples de WhatsApp. Segundo tipo de funil que tu vai fazer é basicamente o que a gente chama de funil simples. O que é o funil simples? É basicamente
eu vou fazer esses mesmos anúncios em Facebook, em página de captura, em calendário e tudo mais, mas a gente vai mandar para uma página de captura antes, ou seja, vai ter uma página onde aumenta mais ainda o nível de consciência do meu cliente, onde ele vai entender um pouco mais do meu produto e ele vai se inscrever para poder receber um contato nosso. E a gente vai entrar em contato, vai marcar uma reunião online. Nessa reunião online a gente vai buscar fazer a venda desse produto. E aqui embaixo também a gente vai ter a opção de fazer follow-up, que é um ponto importante do funil. O terceiro funil que eu digo que é o mais simples possível para você gerar as primeiras vendas e tracionar de forma acelerada é o funil de abordagem. Basicamente, você vai abordar clientes no Instagram, no LinkedIn, no e-mail e no WhatsApp. Abordar mesmo, vai literalmente chamar esses clientes, chamar eles de forma comum. Se você vai abordar no Instagram, uma rede social, você vai fazer uma abordagem mais relacional, mais social, mais natural na conversa. Se você vai abordar no LinkedIn, no e-mail, você vai ter que ir direto no ponto principal, direto na dor, na solução que você vai resolver de forma mais profissional. E aí, com isso, e no WhatsApp, que são seus conhecidos, amigos, pessoas que indicaram, pedir indicação, e aí você vai fazer essas abordagens, vai agendar reuniões, destas reuniões, você vai buscar fazer as vendas no método que eu já vou te ensinar agora. Esses são os 3 funis, cara, que você tem que operar para gerar os leads iniciais. Basicamente, tem como tu rodar esses anúncios para o WhatsApp ou para uma página de captura ou fazer a abordagem fria de forma outbound. Eu recomendo que tu rode os 3 para validar a tese, beleza? Próximo ponto. Agora, cara, na linha comercial, a gente vai ter que fazer a condução da call. Eu vou te dar um passo a passo que tu vai conseguir converter pelo menos 20% das vendas que tu fizer. Segue comigo nesse passo a passo. Condução da call. Primeira etapa, frame de condução. O que é o frame de condução? É determinar como essa call vai acontecer. Então você vai se apresentar. Oi, prazer, fulano. Eu sou o Gabriel. E nessa call aqui, o meu objetivo, cara, é extrair um bom sim ou um bom não. Posso contar contigo nesse sentido? Eu vou basicamente fazer umas perguntas e te apresentar na prática, fazer uma demonstração prática do nosso produto, mas o objetivo em si é fazer um bom sim ou não. Posso contar contigo? Começar assim, já fazendo um alinhamento no ponto de quem vai conduzir a call e como que tu vai conduzir a call. Tu vais fazer as perguntas e tu vai direcionar para um sim ou para um não, beleza? Esse é o objetivo inicial. Depois é um rapport. O que é um rapport? É basicamente identificar um padrão que você tem com aquela pessoa de jeito de fala, local que ela veio, tipo de negócio, nicho que ela atua, para basicamente quebrar aquele gelo de eu não conheço você e começar a criar uma mínima intimidade. Uma técnica de rapport tradicional é replicar o comportamento. Se a pessoa tem um comportamento mais explosivo, você vai para uma linha um pouco mais alta também. Se ela tem uma linha mais calma, você vai para uma linha mais calma. Replicar o comportamento de comunicação que ela está tendo contigo. Basicamente, você faz esse rapport inicial, que é identificar esses padrões, saber de onde que ela é, perguntar perguntas estratégicas, por exemplo, pô, de onde que você fala? Pô, eu falo de tal lugar. Pô, que massa, cara, a gente tem tal cliente de tal lugar. Eu conheço uma pessoa desse lugar. Pô, qual nicho que você atua? Pô, cara, que legal, cara, esse nicho é muito bom, tem muita oportunidade. Você vai basicamente identificando padrões para criar um rapport inicial. Depois disso, entra a fase do diagnóstico. No diagnóstico, a gente tem que entender quais são as dores, os desafios, os problemas que ele vive e o que ele busca no nosso produto, beleza? Então a gente vai fazer perguntas para identificar o que atraiu ele a conversar aqui com a gente. A gente vai fazer perguntas para identificar qual que é a maior dor dele em relação àquele produto que a gente vai implementar, para diagnosticar o problema. Porque com base nesse diagnóstico, a gente vai para a próxima etapa, que é a apresentação. Na camada de apresentação, a gente agora vai apresentar uma solução de forma personalizada, com base nessa dor, desafio ou problema. E aí a gente vai para a próxima etapa. Agora a gente vai para a camada de fechamento. No fechamento, a gente busca garantir a venda. O fechamento é 10% da venda, mas é 100% da receita. Então nesse fechamento você tem que ser incisivo, cara. Vamos lá. Fechamento, a gente vai apresentar o produto. O que eu gosto de fazer? Ancorar o valor dele. Quanto que esse produto vale, quanto que ele é vendido no mercado. Ele vale 20 mil reais, por exemplo. E aí você bota esse valor de 20 mil reais como produto e apresenta o plano de 20 mil reais. E faz a pessoa pensar realmente que esse produto vale 20 mil como ele vale. E aí depois você faz uma proposta especial com urgência de fechamento para diminuir esse valor, cara. E aí você busca um fechamento ou na linha, na hora, na call, ou agendar uma próxima call, caso ele tenha um tipo de objeção. Você nunca sai de forma aberta. Você sempre busca ou fechar na linha ou agendar uma próxima call para seguir, fazer um fechamento depois de uma adesão de um sócio, depois de outros fatores que possam estar impedindo aquele fechamento na linha. O tal do eu tenho que pensar.
E cara, basicamente, se você executar agora essas 7 etapas, tu vai conseguir tracionar um SaaS do zero. Te garanto isso, tá, cara? Tu consegue executar isso daqui. Isso aqui é um beabá básico para tu operar o teu primeiro SaaS. Você quer saber mais sobre SaaS e aprofundar nesse sentido? Você tem que conhecer os programas da SaaS Base, que é a nossa comunidade de fundadores de SaaS, onde a gente aprofunda todos os dias nesse tema de SaaS e como fazer literalmente no passo a passo tudo isso que a gente falou aqui. A gente tem vários cases que já faturaram literalmente milhões de reais com SaaS e você pode ser o próximo. Clica aqui e vambora!